Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula iremos iniciar o curso de hidráulica ou, se preferirem, mecânica de fluidos. Contudo, a hidráulica não é o mesmo que a mecânica de fluidos. Temos que ter muita atenção. A mecânica de fluidos estuda fluidos, enquanto que a hidráulica estuda entre os fluidos o líquido e entre os líquidos a água. É esse o principal papel da hidráulica. De qualquer das formas, eu vou aqui iniciar com a mecânica de fluidos, que estuda, como o nome indica, os fluidos. E os fluidos podem separar-se em líquidos e em gases. Normalmente, nós temos dentro dos gases o mais normal, que é o ar. E aqui é o ramo da pneumática, que estuda o comportamento dos gases e todas as propriedades inerentes a ele e trabalhar com gases, com ar, nomeadamente. Dentro dos líquidos, temos a água e a disciplina que estuda precisamente, especificamente a água, é a hidráulica, tá bom? Por isso, eu vou fixar-me na hidráulica neste conjunto de videoaulas que se seguirão. Contudo, vamos estando atentos porque eu vou tentar sempre, na teoria, ser o mais abrangente possível para depois, nas videoaulas de resolução de exercícios, adequar a resolução de exercícios mais ao ramo da engenharia, que é onde se calhar a hidráulica importa mais, mas também ao ramo da medicina, onde se calhar não importa tanto hidráulica em si, mas a mecânica dos fluidos mais geral, para trabalharmos não com água, mas, por exemplo, com sangue. E se repararem, as leis que aqui vamos estudar, genéricas, podem ser usadas tanto no nosso organismo, a nível médico, como em infraestruturas, ao nível de engenharia. Portanto, vai ser muito interessante e vai ser um desafio muito complexo, até porque o sistema de coordenadas muda. Nós, se estivermos a estudar no ramo de engenharia, temos tendência a usar o Sistema Internacional de Unidades. Se estivermos a estudar a nível de medicina, temos a tendência a usar o sistema CGS e não o sistema internacional. Porquê? Reparem, o sistema CGS é trabalhar com unidades de comprimento em centímetros, unidades de massa em gramas e unidades de tempo em segundo. É adequar. Nós não vamos medir um diâmetro de uma veia em metros, nem avaliar o caudal de sangue em metro cúbico por segundo. Mas na engenharia temos que avaliar o diâmetro de uma conduta em metros, temos que avaliar o caudal escoado em metro cúbico por segundo, já faz mais sentido, tá bom? Mas isso nas videoaulas de resolução de exercícios eu terei o cuidado de distinguir, tá? E consoante os vossos pedidos eu também vou criando vídeos específicos das matérias que vocês necessitam. Agora eu tenho que vos ensinar o geral da mecânica de fluidos, especificamente um fluido em questão que é o líquido e dentro do líquido a água é o mais fácil de aprender no início. Portanto, vamos então iniciar um conjunto de videoaulas sobre hidráulica. Para isso, e vejam que eu vou continuar a generalizar, porque eu podia aqui fixar só a água, mas eu vou falar das propriedades físicas dos fluidos no geral. E esta videoaula será apenas isso. Abordar as propriedades físicas dos fluidos que eu considero mais importantes, apenas. Depois, na videoaula seguinte, eu falarei da hidrostática e assim sucessivamente, já focando mais na água, ok? Vamos então abordar como... Eu posso ainda aproveitar aqui este fim de página para falar das propriedades físicas. Propriedades físicas de fluidos. Quantas são? São muitas. Eu não vou falar de todas, vou falar daquelas que considero mais importantes, tá bom? Portanto, não podia deixar de falar da massa volúmica. Não podia deixar de falar do peso volúmico. Não podia deixar de falar na densidade, na viscosidade. Não podia deixar de falar também, para além de massa volúmica, peso volúmico e densidade, vamos relacioná-las. Para além da viscosidade, também na tensão, que eu chamo de tensão de vapor. E se calhar dentro da tensão de vapor é que eu vou pormenorizar mais.
tá bom? Mas vou ficar por aqui. Falo da massa volúmica, peso volúmico, densidade, viscosidade e tensão de vapor. Esses são as que eu considero mais importantes. Portanto, agora vamos especificar cada uma delas para aprendermos tudo o que há a aprender sobre elas. Não temos de ter medo, tá bom? Então, começar pela massa volúmica. Bom, a massa volúmica não é mais do que um valor de massa por unidade do volume. Representa-se por um ρ, é a letra, e então é a massa a dividir pelo volume. Como unidades, vem em quilograma por metro cúbico, se forem unidades do Sistema Internacional. Podem vir também em grama por centímetro cúbico, se forem unidades CGS. Isto é Sistema Internacional. Por exemplo, assim será o sistema CGS. Mas eu não vou aprofundar este sistema, eu vou vocacionar o sistema internacional, que é o sistema que deveria ser usado em toda a comunidade, pelo menos a comunidade europeia. No entanto, é preciso ter em consideração a adaptabilidade das unidades aos casos concretos. Por isso é que, em alguns exercícios, não se usam unidades do sistema internacional, por não fazer sentido, tá bom? Portanto, a massa volúmica é isto, tá? Quanto ao peso volúmico, já agora, a massa volúmica... temos aqui a fórmula matemática, mas a teoria da massa volúmica é esta mesmo. É a quantidade em quilogramas existentes num metro cúbico. Tá bom? Quanto é que corresponde determinar a massa a um metro cúbico de volume? E assim nós conseguimos transitar de massa para volume. Isto é muito importante, por exemplo, nos resíduos. Por vezes nós temos quantidades de resíduos a quantidade de resíduos em massa pode ser uma ou pode ser outra, dependendo de se estão ou não estão compactados, e depois a sua transição a volume acaba por ser importante, e saber fazer essa estimativa é muito importante, e por isso é que convém saber a densidade dos resíduos para poder saber o que é mais rentável, se é tê-lo em massa, se é tê-lo em volume, ok? Vamos então avançar para a segunda propriedade, que é o peso volúmico. E aqui o peso volúmico posso dar-vos duas fórmulas importantes. A mais normal, atenção, o peso volúmico representa-se pelo gama, e ele pode ser o peso a dividir pelo volume, mas também pode ser a massa volúmica vezes a aceleração da gravidade. Exatamente. Agora, é muito importante ter em consideração que as unidades vêm em Newton por metro cúbico do Sistema Internacional. Eu aqui vou saudar o Sistema Internacional. Depois, quando tiver a resolver exercícios mais ligados à área da medicina, terei o cuidado de vos fazer uma chega quanto às unidades, tá bom? Não se preocupem quanto a isso. Portanto, o peso volúmico não é mais do que a quantidade em newtons existente no metro cúbico de volume. Ou então, o produto da massa volúmica pela aceleração gravítica. Se calhar não se entende tão bem esta, mas até é mais fácil para transitarmos da massa volúmica ao peso volúmico. Lá está, entendo. Para passar da massa ao volume, da massa ao peso, assim é que é, temos que multiplicar a aceleração gravítica. Então, da massa volúmica ao peso volúmico é o mesmo. Não tem nada que saber, tá bom? Bom, então, vamos avançar para a terceira, que é a densidade. Eu chamei-lhe densidade só ao início, mas eu vou chamar-lhe densidade relativa. E o que é a densidade relativa? É a densidade de um composto em relação a... Ora, e normalmente, não é por estarmos na hidráulica, normalmente é sempre em relação à água. Portanto, nós temos de saber que a massa volúmica da água são 1000 kg por metro cúbico. Bom, isto é um dado para uma temperatura de 4 graus. Se a temperatura variar, este valor varia. Mas, em média, nós nem nos preocupamos com a temperatura, dizemos que é sempre 1000, porque arredondado até o é, não é verdade? E então, eu terei a densidade de um composto como sendo... Imaginem, a densidade do composto X é a massa volúmica do composto X a dividir pela massa volúmica da água. Que pode também ser o peso volúmico do composto X a dividir pelo peso volúmico da água. E a questão aqui é a seguinte. Imaginem que este valor até dava 5, 10 ou 7. Então significava que o composto X é 7 vezes mais denso que a água.
Certo? É isto que significa. E a densidade relativa é adimensional. Porquê? Porque é uma razão onde o numerador e o denominador têm ambos as mesmas unidades. Portanto, faz sentido, tá bom? Então, tenham a noção que sempre que vos derem uma densidade qualquer e vocês queiram passar à massa volúmica, o que é que têm que fazer? Têm que multiplicar por 1000. E quem é isto do 1000? Então, o 1000 não é mais do que a massa volúmica da água. E se a densidade é a massa volúmica a dividir por massa volúmica da água, a massa volúmica do composto é a densidade vezes a massa volúmica da água. Portanto, daí, quando eu tenho uma densidade que é 2, que é 1, que é 0,8, eu tenho sempre que passar a massa volúmica multiplicando por 1000, tá bom? Espero que estejam a entender. Eu creio que isto é tão básico que por vezes até me deixa na dúvida se estou a explicar bem ou não, mas vocês têm mesmo que entender isto para entender o que vem a seguir. Isto é mesmo introdutório, tá bom? Vamos avançar para aquilo que eu chamei a quarta propriedade física, que eu aqui vou considerar como viscosidade. O que é a viscosidade? Às vezes é difícil explicar coisas que sabemos. Eu sei perfeitamente o que é a viscosidade e confesso que me causa alguma confusão explicá-la. Mas, na verdade, não é mais do que a resistência dos fluidos à sua própria deformação. Resistência dos fluidos à sua própria deformação. Muita atenção à definição. Ora, a água, que até se admite ter muito pouca viscosidade, a água até se admite ser dos fluidos mais próximos de um fluido sem viscosidade, significa que se deforma facilmente, não é verdade? Ou seja, não há resistência nenhuma à deformação. A água até assume a forma dos sítios onde se encontra. E então daí a viscosidade ser zero. Um composto com muita viscosidade é um composto que fica praticamente estável. Fica praticamente da forma que era. Vejam o mel. Se eu colocar o mel a escorregar por um sítio qualquer, o mel vai descer muito devagarinho. Portanto, ele deforma-se pouco. Há uma enorme resistência à sua deformação. A viscosidade é elevada. Deu para entender? Ora, então, quanto a isto, interessa-me distinguir vários tipos, vários não são vários, mas dar nomes aos fluidos consoante se são ou não são viscosos. Nós temos, por exemplo, e não é bem o ser ou não ser viscoso, porque se é viscoso, ele é um fluido chamado real, e se não é viscoso, ele é o fluido ideal. Nem pronto. Então eu até vou escrever: fluido real tem viscosidade. Tem viscosidade. E dentro dos fluidos reais, eu posso ter o fluido newtoniano e o fluido não newtoniano. Fluido newtoniano e depois o fluido não newtoniano. Fluido não newtoniano. Isto é tão simples quanto o que eu vos vou aqui explicar. Vejamos. Eu tenho uma equação que é a equação de Newton, a chamada lei de Newton da viscosidade, que é a seguinte. Tem esta letra que é igual à força a dividir pela área. Só que é muito interessante distinguir isto, porque isto não é uma pressão normal. Isto é a chamada tensão tangencial, ou por outras palavras, é a chamada força de arrastamento por unidade de área. Tensão tangencial. Esta é a força de arrastamento. E aqui é a área. Pronto. E a verdade, disse a lei de Newton. A verdade é que a lei de Newton diz-me que quanto maior a tensão tangencial, maior a força de arrastamento. Não há assim nada por aí além. A verdade é que, e também há uma relação inversa entre a tensão tangencial e a área. E então, sempre que houver esta relação, o fluido designa-se newtoniano. Agora, se a relação não for direta entre a tensão tangencial e a força de arrastamento, é porque o fluido é não newtoniano, ou seja, não se aplica a lei de Newton para os fluidos.
Tão simples quanto isto, tá bom? Só que também existe aquilo a que se chamam os fluidos perfeitos ou ideais, que são fluidos sem viscosidade. Eu iria colocar aqui o exemplo da água. Cuidado! A água tem viscosidade, só que é tão pouca face a outros compostos que se assumiu que praticamente não tinha. Ou seja, é como se fosse aquele exemplo padrão de um fluido sem viscosidade. Mas mesmo a água tem viscosidade, tá bom? Tem muito pouca viscosidade. Está certo? Ora, espero que tenha dado para entender, porque agora vamos iniciar a nossa última propriedade física. A tensão. Ok. A espaço tensão. Mas até dá jeito de dizer-vos atenção para o que aí vem. O que é que aí vem? Atenção. Desculpem este jogo de palavras. Vamos falar da tensão, a chamada tensão de vapor. Eu aqui vou escrever, é a minha quinta propriedade. Há mais, eu apenas me debrucei sobre estas. Caso queiram ver esclarecida outra, por favor peçam que eu rapidamente, em 3, 4 minutos, faça um vídeo para depois juntar este com as que faltam. Também não tem problema nenhum. Se for propriedade a propriedade é muito rápido de explicar. Mas estas são aquelas com que mais lidamos nos cálculos de mecânica de fluidos, de hidráulica e assim, tá bom? Ora, o que é a tensão de vapor? A tensão de vapor não é mais do que a pressão que o vapor exerce em determinado espaço. Pressão que o vapor exerce em determinado espaço. Só isto. Agora, dentro da tensão de vapor, nós podemos ter vários acontecimentos. Por exemplo, eu posso ter a tensão de saturação, eu posso ter a tensão superficial. Pronto, eu só me vou fixar nestas, na tensão de saturação e na tensão superficial. Há outras, mas aqui para o efeito não interessam muito. Vamos à tensão de saturação. Eu vou-lhe chamar 5.1. A tensão de saturação. Saturação, se calhar é como vocês ficam depois de ver muitos vídeos meus, não? Espero bem que não. Mas há essa possibilidade, não é verdade? Tensão de saturação. Eu posso ter tensão de saturação de vapor, do vapor de um líquido, ou de vapor de um líquido. O que é? Bom, não é mais do que a pressão necessária, mantendo uma temperatura constante, para que ocorra a transição do estado líquido para o gasoso. Vejamos. Pressão necessária a uma dada temperatura para que ocorra ebulição. Pois é, meus amigos, a ebulição não ocorre só, e vou-vos dar o exemplo da água, a uma temperatura de 100 graus. Eu posso estar a uma temperatura de 20 graus e a água passar a vapor, se lhe diminuir a pressão. Ou aumento a temperatura ou diminuo a pressão, para que a água transite do estado líquido para o gasoso, tá bom? E quem diz água diz outro composto qualquer. Na verdade, a tensão de saturação de vapor de um líquido é um valor de pressão necessário a uma dada temperatura para que ocorra ebulição. Como eu sei que do líquido para o gasoso os corpúsculos estão mais dispersos, consultem videoaulas do 8º ano de Fisicoquímica caso tenham dúvidas sobre esta matéria. Se estão mais dispersos, desculpem, é porque há menos pressão. E então eles têm mais espaço para ficarem separados uns dos outros. É isso que acontece, tá bom? E esta é a tensão de saturação de vapor de um líquido. Ora, um fenómeno quando isto acontece, ou um fenómeno que pode acontecer por ocorrer esta passagem de líquido a gás através da variação da pressão. A cavitação. E isto acontece muito nas condutas. Cavitação. O que é a cavitação? Bom, cuidado, não queiram justificar a cavitação explicando os problemas que ela traz às condutas, porque isso não faz sentido. Uma coisa é a definição, outra coisa são as consequências que esse acontecimento provoca. Portanto, a cavitação não é mais do que uma sequência de eventos de formação de bolhas de vapor com o seu posterior desenvolvimento.
tendo como origem a queda de pressão nos líquidos. E o que depois acontece? Porquê é que se formam essas bolhas? Porque está a haver passagem do líquido para o gás. Tá bom? E o grave disto é que vejam uma conduta. Ora, se há queda de pressão é porque estamos a subir na conduta, não é verdade? Mesmo que depois se deixa, já subiu. E a verdade é que inicialmente tínhamos água a passar por tudo. Depois, o que se obteve foi isto. Vejam, criou-se aqui um espaço com ar. Ar, gás. Eu estou a escrever aqui ar, mas podia ser gás, tá bom? E então o líquido passa onde? Passa aqui. Vejam que tem menos espaço para passar. Isto é grave. E quais são as consequências da cavitação? Agora sim, vamos às consequências. Bom, como consequências podemos ter vibrações e ruídos excessivos. Para além das vibrações e ruídos excessivos, podemos ter erosão, e essa erosão ser uma erosão de contornos sólidos. E, mais do que isso, pode haver uma diminuição da eficiência de turbinas hidráulicas. Mas isso não vale a pena escrever. Acho que dá para entender. Se eu tenho um mecanismo a trabalhar, se há menos passagem de água, esse mecanismo torna-se menos eficiente. E se é menos eficiente, pode até haver uma queda na potência. Tá bom? Há falhas de vários sentidos. Mas o mais normal é ouvirmos aquele barulho do... E peço perdão o que vou fazer agora, mas do... Dá para entender? Ok, nunca pensei fazer isto em vídeo, mas juro que é em prol do que eu estou a falar no vídeo. Não foi nenhuma brincadeira minha desta vez, ok? Não, mas a verdade é isso. Aliás, não resistem a fazer outra vez. É verdade, é engraçado. Quando estamos com uma palhinha, o barulho é semelhante. Acaba o líquido e então, pronto, entra o ar, não é verdade? E faz aquele barulho. Ok, vamos avançar. Ainda falta ver uma parte antes de acabar a videoaula, que é falar da tensão superficial. É dentro da tensão de vapor. Vamos aqui falar da tensão superficial. Ora, vou aqui considerar o 5.2. E o que é a tensão superficial? Não é mais do que o valor de pressão que é preciso fazer à superfície do líquido para poder quebrar essa resistência do líquido. Vejam, eu tenho um líquido e tenho uma camada superficial do líquido. Eu só tenho a certeza... Eu, por exemplo, atualmente pesei-me e já ficou aqui numa videoaula registado que eu pesava 77 kg, media de massa 77 kg, é mais correto dizer assim, já vai nos 81, eu não sei para onde é que isto caminha, mas pronto. Eu com os meus 81 kg não tenho qualquer preocupação em chegar a uma piscina, a um sítio qualquer com água, pisar água e saber que cai na água. Agora, eu tenho a certeza que quebrei a resistência que a água impôs a mim. Porque se alguém ou se alguma coisa for para cima da água e não tiver uma pressão suficiente para quebrar a resistência que a água tem a esse impacto, então vamos andar em cima da água. Há um inseto que faz isso. As suas patinhas, muito também pela sua forma física, ao tocar na água, exerce uma pressão menor do que a pressão necessária para que se quebre essa resistência. Menor do que a tensão superficial. E então, o bichinho anda em cima da água todo contente. Tá bom? Portanto, a tensão superficial, como é que eu vos hei de explicar? Pode ser um efeito que ocorre na camada superficial de um líquido. Ok? E depois que leva ao facto da sua superfície comportar-se como uma membrana elástica. E se a pressão superar a tensão superficial, cai-se na água. Se não, consegue-se andar em cima da água sem qualquer problema, tá bom? Então eu vou escrever efeito que ocorre na camada superficial de um líquido que leva a sua
superfície a comportar-se como uma membrana elástica. Isto é um M, antes de um P ou de um B vem sempre um M, cuidado. Membrana elástica. Bom, e a tensão superficial pode calcular-se assim. É a variação da força aplicada sobre a variação do comprimento. E até eu tenho 1 Newton por metro de unidades do Sistema Internacional. Para além de tensão superficial, podemos chamar também constante de capilaridade. Mas isto, constante de capilaridade, é se estivermos a trabalhar na água, por exemplo, que o valor é constante. Porque poderá não ser constante, varia consoante o líquido, como é óbvio, tá bom? Mas, já que estamos a falar da capilaridade, se calhar fica bem falar da lei de Joule. Não sei se estou a mencionar bem o nome do senhor. Confesso que nem sei a sua nacionalidade. Mas este senhor veio dizer o seguinte: a ascensão ou depressão de capilaridade é inversamente proporcional ao diâmetro do tubo. Tá bom? De um tubo onde isso está a acontecer. Então vejam, a ascensão ou depressão de capilaridade é inversamente proporcional ao diâmetro do tubo. Bom, e então chegamos à conclusão do seguinte: temos aqui a fórmula para a ascensão capilar. 2 vezes a constante da tensão superficial, pronto, aqui é representada com esta sigla. Nós podemos representá-la assim também, é verdade. Aquele T também está um bocado, é verdade, está um bocado desenquadrado. Mas é mais este sigma, vezes o cosseno do ângulo. Nem sempre o ângulo faz 90 graus, mas se fizer este valor é 1, e então não desculpem, agora não. Tive mal. Nem sempre o ângulo faz 0 graus, assim é que é. Se fizer 0 graus, cosseno de 0 dá 1, e então está tudo muito bem. Se fizer 90, vai dar 0, e então é porque não ascende nem há ascensão, nem há depressão. Mas a isto tudo ainda nos falta dividir pela massa volúmica, vezes a aceleração gravítica, vezes o raio. E se é inversamente proporcional ao diâmetro, também é ao raio, como devem calcular. Apenas me falta acabar por dizer que este H pode provocar uma ascensão. Se o H der maior que 0, ocorre uma ascensão do líquido. Se o H der menor que 0, ocorre uma depressão do líquido. Vocês sabem perfeitamente quantas vezes colocamos um tubo qualquer num líquido e vemos que esse líquido começa a subir ao longo do tubo. Pronto, isto é capilaridade. Ou subir ou até desce, conforme haja uma ascensão ou uma depressão, tá bom? E a lei de Joule exprime muito bem esta componente da capilaridade, que é uma subcomponente da tensão superficial, tá bom? E posso dar esta videoaula por terminada. As propriedades físicas dos fluidos estão aqui vistas ao pormenor. Penso que o necessário para que vocês consigam entender as próximas videoaulas e resolver os exercícios que daí advêm, tá bom? É tudo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de classificar a videoaula e qualquer coisa já sabem. Comuniquem com alguma dúvida ou com alguma correção ou com algo que queiram ver esclarecido, tá bom? Sabem onde me encontrar. Um forte abraço hidráulico a todos. Adeus!